Graça e paz de Jesus. Esse é o nosso quarto dia de jejum. O nosso tema hoje é justos e honestos. Nosso texto base é o texto de Jeremias, capítulo 5, versículo 1. Nos diz assim: Corram por todas as ruas de Jerusalém, diz o Senhor, e procurem por toda parte. Busquem em cada lugar. Se encontrarem ao menos uma pessoa justa e honesta, não destruirei a cidade. Aqui vemos a palavra do Senhor se manifestando através do profeta. E o profeta não era alguém marcado apenas por uma aparência religiosa ou como alguém desconectado do mundo, fora da realidade. O profeta de Deus, ele é alguém bíblico, ele é alguém íntegro, justo, honesto, comprometido com Deus, cheio do Espírito Santo, ousado na fé e obstinado, apaixonado pela verdade. Alguém assim como Jeremias, que é chamado por Deus para anunciar a sua palavra, anunciar o juízo divino a um povo que estava com o coração duro, endurecido. Naquele contexto, a ordem divina era quase como um desafio, percorrer as ruas e as cidades em busca de alguém justo e honesto. O cenário era desolador, porque não havia sequer uma pessoa íntegra que servisse como um sinal de arrependimento para todo o povo. Essa situação nos lembra também da intercessão e da oração de Abraão junto ao Senhor por Sodoma. Você pode conferir isso lá em Gênesis 18, 23 ao 32. Quando ele clamou a Deus para que poupasse a cidade, caso houvesse ali alguns justos. Mas em Jerusalém, a situação é diferente de Sodoma. Não se encontrou em Jerusalém ninguém que se destacasse por sua fidelidade ao Senhor. Aqui, duas ênfases ficam claras: justiça e honestidade. A justiça implica em viver de acordo com a vontade de Deus, praticando retidão nos relacionamentos e na vida como um todo. Esse é aquele que é justo, é correto. Já a honestidade aponta para a verdade interior, para um caráter, uma vida de transparência diante de Deus e de todas as pessoas. As duas coisas são marcas essenciais do caráter de um servo fiel do Senhor. E esse é o chamado profético, onde o Senhor hoje nos convida a refletir sobre a nossa responsabilidade pessoal. Deus ainda busca entre nós homens e mulheres que possam ser justos e íntegros, honestos, que sejam como sal e luz no meio da corrupção desse mundo. E a pergunta que fica para nós hoje é: será que Deus pode encontrar essa fidelidade em nossa vida? Somente Cristo foi o único apto a ser encontrado como justo e perfeito. Aquele que sozinho foi suficiente para garantir a reconciliação e a vida eterna. Nele, nós somos convidados, em Cristo, a viver uma vida de fidelidade, permitindo que a justiça e a verdade agora moldem o nosso caráter e o nosso coração diante do Senhor. O que fica hoje para nós é: busque a Jesus de todo o seu coração. Seja justo, seja honesto, seja correto e seja fiel. É isso o que Deus espera de nós. Verdadeiros profetas, verdadeiros adoradores, que são a mesma coisa em qualquer tempo e lugar. E diante do Senhor, agem sempre com verdade. Que o Senhor te abençoe. Um beijo no seu coração.